que começa a tratar ou a abordar a palavra e os sacramentos. Apenas para que revisemos juntos, a última pergunta que nós estudamos, ela trata sobre a origem da fé. De onde vem a fé? A fé que nós temos, a fé que nos levou a crer e a confiar em Jesus Cristo e a receber as suas belas palavras de vida. A pergunta 65, ela diz o seguinte: uma vez que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? A resposta é: vem do Espírito Santo, que a opera em nossos corações pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Então nós aprendemos juntos que a fé, ela vem do Espírito Santo, é operada em nossos corações pela pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Mas ela é fortalecida, esta fé que vem do Espírito Santo, pelo uso dos sacramentos. Os sacramentos, eu falei aos irmãos, lembrei aos irmãos na última aula, são insígnias da fé cristã. São selos ou sinais. A palavra você nunca vai encontrar na Bíblia, mas foi uma palavra absorvida pelos primeiros cristãos e que era utilizada pelos soldados romanos que compunham uma legião romana, um pelotão do exército romano, onde o sacramento era um voto de fidelidade àquela insígnia ou bandeira de sua legião, de seu pelotão. Então, o centurião que coordenava uma legião e os soldados romanos, eles faziam um voto de darem a sua própria vida pela legião. Inclusive é interessante notar o seguinte, que uma legião, quando combatia, ela dependia, ou cada soldado dependia um do outro. Em várias formações que eles tinham, por exemplo, uma chamada de tartaruga, os romanos tinham escudos muito grandes e usavam lanças ou espadas. Eles fechavam a legião de uma maneira que os exércitos inimigos não conseguiam penetrar. Se alguém vacilasse, se alguém fraquejasse, se o escudo arriasse, eles entravam. E entrando na legião, eles derrubavam todos. Então, o voto era fidelidade, coragem, luta, dedicação, consagração àquele pelotão ou legião até a morte. Os cristãos, então, absorvem esse termo sacramento e o aplicam a duas bênçãos ou meios de graça estabelecidos por Cristo, para que todo cristão lembrasse da graça maravilhosa de Jesus que foi operada em seu coração: o batismo e a Santa Ceia do Senhor. São estes os dois sacramentos da Igreja de Cristo. É uma pergunta muito básica para todo candidato à profissão de fé. Quando o candidato à profissão de fé, ele comparece ao conselho, normalmente um dos presbíteros lhe perguntará quantos e quais são os sacramentos instituídos pela Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Batismo e Santa Ceia, apenas dois. Resposta muito prática. Agora, se pedirem para você explicar, aí você precisa estudar mais aqui com a gente. Então vamos lá. A pergunta de hoje, ela trata sobre o significado dos sacramentos. Pergunta 66. A pergunta é: o que são sacramentos? Para os cristãos, o que são sacramentos? Resposta: os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis. Foram instituídos por Deus para que, pelo uso deles, Ele pudesse, o mais claramente possível, nos declarar e selar a promessa do Evangelho. E esta é a promessa: que Deus nos concede graciosamente perdão de pecados e vida eterna por causa dos sacrifícios de Cristo ofertados na cruz. Então vamos tentar trabalhar de uma maneira minuciosa ou mais dividida sobre os sacramentos, ou tentar entender ou aprender um pouco mais sobre esse assunto hoje. Primeiro, os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis. A primeira consideração que nós precisamos fazer aqui: não somos salvos pelos sacramentos, mas somente pela fé. Os sacramentos são selos, são sinais. Os sacramentos só valem para nós quando nós nos apropriamos deles pela fé. Por exemplo, um pai no passado precisava ter fé na promessa de Deus de que os seus filhos estariam incluídos no pacto para poder circuncidá-lo ao 8º dia.
Os pais hoje precisam ter fé em Cristo e entender que o Evangelho não é somente para ele, mas também para os seus filhos, para poder apresentá-los ao batismo, para que recebam o selo da aliança. Alguém que nasce fora do tempo também precisa ter fé em Cristo para entender que este selo, o batismo, marca ou sinaliza algo que já foi operado em seu coração. Então, primeira observação aqui, irmãos, para a gente: não somos salvos pelos sacramentos, mas somente pela fé. Os sacramentos são sinais e selos, santos, separados pelo Senhor e visíveis, porque nós podemos vê-los. Santo Agostinho, ele tem uma definição prática. Geralmente, nós procuramos utilizá-la quando estudamos o assunto. Os sacramentos são meios visíveis de uma graça invisível. A graça invisível é a graça de Jesus operada no coração. Os sacramentos são meios visíveis daquilo que Cristo opera no coração do crente. Ou seja, pão e vinho. Que significado tem para mim e para vocês se nós não tomamos e comemos pela fé? Nenhum. Vai ser pão e vai ser vinho. Mas quando eu entendo que pão e vinho são sinais ou selos santos, separados por Jesus, e que ele disse que deveríamos fazer isso em memória dele, eu faço isso pela fé. Então não somente como e bebo, eu entendo que o Senhor, ele me abençoou, e somente pela fé, sendo salvo, eu então manifesto a minha esperança, fazendo o uso correto dos sacramentos. Agora vamos ver como tudo começa aí. Vejam comigo como ou onde primeiramente o Senhor instituiu os sacramentos. Gênesis 17, versículo 11. Primeiro livro da Bíblia. Vamos para lá. Gênesis 17, versículo de número 11. A partir do versículo 9, nós encontramos a instituição divina da circuncisão. Olhem que antes da instituição da circuncisão, Deus estabelece um pacto com Abraão. A partir do versículo de número 1 de Gênesis 17, nós vamos ver que Abrão, ele tem o seu nome modificado, porque ele seria pai de multidões. O Senhor, versículo de número 5, muda o seu nome, e ele seria chamado agora não mais de Abrão, mas de Abraão, porque por pai de numerosas nações seria constituído por Deus. Seria fecundo, extraordinariamente fecundo. De Abraão, nações seriam feitas e reis procederiam dele. E aí vejam os versículos 7 e 8, estabelecimento da aliança. Vamos ler juntos. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, entre a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Interessante que quando Deus chama Abraão, e ele faz uma aliança com o seu servo, ele diz que esta aliança não seria feita apenas com ele, mas também com as futuras gerações. Há uma frase interessante quando fala a respeito de alianças ou de futuras gerações, embora não esteja nesse contexto, mas se aplica muito bem. É que os filhos, eles são uma mensagem que nós enviamos para um futuro que não vamos ver. Muitos de nós morreremos sem ver concretizada no futuro todas as realizações que desejamos para os nossos filhos. Muitos de nós estamos aqui, não temos mais os nossos pais, mas muitos de nós aqui fomos criados debaixo dessa aliança e na promessa que os nossos pais receberam de Jesus, de que Ele iria abençoar a nossa família. Mandamos uma mensagem quando criamos os nossos filhos e ensinamos esta mesma promessa para eles. Então Abraão recebe a aliança, o estabelecimento da aliança, de um pacto que o Senhor faria com ele, e ele promete neste pacto abençoar as gerações futuras. E vejam, nós, segundo a Bíblia, os da fé
em Cristo é que somos os verdadeiros filhos de Abraão. Ou seja, Deus prometeu e cumpriu a promessa a Abraão, de forma que até hoje as suas gerações elas permanecem, ou de geração em geração a sua descendência ela continuou. Agora vejam a partir do versículo de número 9. Nós encontramos a instituição de um primeiro sacramento, de um primeiro sinal ou selo santo e visível da aliança. E a partir do versículo 9, vamos ler até o versículo de número 11. Vamos lá. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então, a aliança, ela seria selada ou teria por sinal visível a circuncisão. Então, a criança, ao 8º dia, sendo menino, deveria passar por este rito ou por esta cerimônia pactual e ser circuncidada. O menino deveria ser circuncidado. Para a gente entender melhor o que seria circuncisão, só que num sentido assim médico ou científico, pense hoje no garotinho que precisa fazer uma cirurgia de fimose. Então, era o que acontecia, mas claro, num sentido estritamente religioso, não tinha nada a ver com a necessidade que hoje uma criança tem, dependendo de alguma dificuldade em seu aparelho genitor, reprodutor, de fazer uma cirurgia de fimose. Não, ninguém escapava da circuncisão estando na aliança. Inclusive, se alguém fosse recebido depois entre a nação de Israel, sendo homem, precisava ser circuncidado. Os escravos precisavam ser circuncidados. Todos da casa, sendo homens, deveriam receber o selo da circuncisão. Então, era uma marca importante. E ela selava algo que Deus prometera fazer no coração de Abraão e de seus filhos. Ele prometeu a fazer o seguinte, nós encontramos lá no livro do profeta Jeremias. Ele retiraria o coração de pedra e lhes daria um coração de carne. Ele iria convertê-los a si mesmo. O Senhor prometeu fazer isso. E como é que eles seriam conhecidos como membros da nação de Israel? Por meio da circuncisão. Era o diferencial. Agora vamos caminhar um pouco mais. Deuteronômio capítulo 30. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 30. Deuteronômio 30, versículo de número 5 e 6. Prestem bem atenção para o versículo de número 6. Olhem só que interessante. Vamos ler o 5 e o 6. O Senhor, teu Deus, te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração, e o coração da tua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Ora, a linguagem aqui é extremamente simbólica, porque coração não tem prepúcio. Coração não pode ser circuncidado, assim como o aparelho reprodutor masculino. Então, percebam que aquilo que seria sinal e selo seria o resultado do que o Senhor faria no coração dos homens. Ele circuncidaria, ou seja, ele selaria, ele marcaria, ele estabeleceria em aliança um sinal perpétuo e transformador para todo sempre. Então, notem, o Senhor Deus diz, Deuteronômio 36, circuncidaria o coração, não somente do pai, da mãe, mas o coração de toda a sua descendência. Com que finalidade? Para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Então, sinal e selo visível
identificando uma graça maravilhosa e invisível. Então, aqui nós precisamos fazer uma consideração também, ou uma outra consideração importante. Os sacramentos não podem acrescentar ou repetir aquilo que Deus já realizou no coração do seu povo. Por exemplo, quando nós olhamos a obra sacrificial de Cristo, não devemos entender que batismo e santa ceia, os sacramentos da nova aliança, acrescentam alguma coisa a mais à obra de Cristo. Não, o sacrifício de Cristo é pleno e suficiente. A salvação vem pela fé em ouvir a pregação do Evangelho, é assim que o Espírito opera. Mas o que é que fortalece a nossa fé? O que é que marca a nossa união com Cristo? O que é que nos faz lembrar de que a promessa de Deus de circuncidar o nosso coração e dos nossos filhos, ela não vai se esvair, ela não vai acabar, ela não vai perecer? Todas as vezes que eu peco contra o Senhor, eu devia ter melhor compreensão, por exemplo, do significado do batismo e da Santa Ceia do Senhor. Às vezes nós interpretamos de maneira errada, 1 Coríntios 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O autoexame ali não envolve pura e simplesmente eu me enxergar pecador e incapaz de me aproximar da mesa. Porque se eu pensasse assim, jamais conseguiria me aproximar da mesa. Mas examinar-me a mim mesmo, olhar para mim mesmo, é lembrar daquilo que Cristo fez por mim e, confiado na obra de Cristo, comer o pão e beber do cálice. O autoexame me faz lembrar se eu estou em Cristo, se a minha confiança está nele, se a minha fé repousa nele. E aí o sacramento faz sentido. Ele não acrescenta nada além do que Cristo fez por mim. Fortalece a fé que eu já tenho no meu Senhor. Então, Deuteronômio 30, versículo 6, traz uma promessa maravilhosa e lembra aquilo que, por exemplo, Agostinho definiu quando falou sobre sacramentos. São meios visíveis de uma graça invisível, operada no coração dos crentes. Romanos capítulo 4, vamos agora para o Novo Testamento. Carta aos Romanos, capítulo de número 4. Então lembrem-se, irmãos, todas as vezes que você e eu formos tentados à autopenitência, ou seja, eu me examino e digo assim, eu sou indigno de tomar a ceia do Senhor, lembre-se que você não tem direito de fazer isso. O autoexame é que você novamente lembre o que Cristo fez por você. E aí, pela fé, confiado, arrependido, buscando reconciliação com Ele, coma e beba. Aqui não tem nada a ver com a situação em que você está sob determinada disciplina eclesiástica, que você deve se submeter, aguardar, para que depois você retorne à comunhão. Eu estou dizendo do dia a dia diário que nos faz lembrar, ou do dia a dia cristão, que nos faz lembrar que nós somos pecadores e ninguém tinha capacidade para se apresentar diante do Senhor de mãos limpas e coração puro, se não fosse pela graça de Cristo. Você já lembrou que às vezes a gente está vindo para a igreja e você está acabando de se dirigir para a igreja e briga com a sua esposa? Ou se desentendeu com o seu filho? Ou ficou chateado com alguém, aí você diz, eu não posso tomar ceia hoje não. Não, você não pode se afastar. O que Cristo manda é, busque a reconciliação e não se afaste da mesa, porque quem lhe permitiu acesso à mesa não foi você. Não foi o pastor, não foram os presbíteros, foi Jesus. Então busque a Jesus e seja fortalecido na fé para vencer mais uma vez o pecado que tenazmente te assedia. Romanos 4, vejam só, falando sobre Abraão, a história de Abraão, eu peço a atenção dos irmãos, a leitura que irei fazer é a partir do versículo 1. Agora eu peço que vocês observem bem o versículo-chave aí, que é o 11, quando nós chegarmos lá. Só para a gente entender o contexto, acompanhe a partir do versículo 1, diz assim: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar,
porém não diante de Deus. Paulo aqui agora está dizendo que, olha, os gregos estão em pecado e carecem da glória de Deus, mas os judeus também. Aí ele continua, porque diz, versículo 3, pois que diz a Escritura, versículo 3, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Lembra quando Deus fez a aliança com Abraão? Ele não tinha recebido o selo ainda, nem o sinal. Percebem? Então, finaliza o versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então, o sacramento, ele foi instituído por Deus, os sacramentos foram instituídos por Deus, para que pelo uso deles, Deus pudesse, o mais claramente possível, nos declarar e selar a promessa do Evangelho. Olhem só que função maravilhosa e como nós precisamos compreender bem esse conceito bíblico. Agora a segunda parte e final parte, ou a parte conclusiva, nós vamos deixar para a próxima quarta-feira, para que nós possamos trabalhar de uma maneira mais detalhada essas perguntas tão ricas e ensinamentos tão ricos do Catecismo de Heidelberg, que nos levam a doutrinas importantíssimas das Escrituras. Mas só para nós fecharmos aqui, lembremos o seguinte: o número, ou melhor falando, não somos salvos pelos sacramentos, mas somente pela fé. Primeiro ponto aí que nós precisamos observar. Segundo ponto, os sacramentos não podem acrescentar ou repetir o sacrifício único de Cristo na cruz. Lembrem-se, Abraão, ele foi justificado pela fé antes da circuncisão. Você e eu recebemos o Evangelho, e quando recebemos o Evangelho, então recebemos o sinal ou o selo da aliança. A situação no pacto ou vivendo na igreja é diferenciada no que diz respeito aos filhos. Por quê? Assim como os filhos de Abraão, antes de exercerem a fé, eles foram circuncidados, os nossos filhos recebem o selo do pacto. O batismo hoje é ordem divina. Mas todas as vezes que alguém nasce na aliança ou entra na aliança, faz parte da igreja de Cristo, inevitavelmente o selo o fará lembrar de que Cristo tem promessas gloriosas para ele e para a sua descendência. Então, quando eu creio não porque o batismo acrescentou algo a mim, a Santa Ceia acrescenta algo à minha salvação. Não, eu creio em Cristo pelo poder do Evangelho somente. É assim que o Espírito Santo opera em meu coração. Então, segundo lugar, os sacramentos não podem acrescentar ou repetir o sacrifício único de Cristo na cruz. Terceiro lugar, os sacramentos são sinais e selos, como nós vimos. Eles confirmam a nossa fé. Não tem poder de criá-la. Então, sacramentos não criam a fé no coração dos homens. Eis a razão porque, ainda hoje, os pais devem batizar os seus filhos. Sacramento não salva, batismo não salva, assim como circuncisão não salvou. E se você acredita, por exemplo, que para que alguém seja batizado, ele precisa crer em Jesus, então você não deveria nem apresentar o seu filho na igreja, porque você não considera ele crente.
Você não devia nem aceitar a oração dele ou orar por ele, porque a Bíblia diz que não é para orar por crente, nem Deus aceita a oração de incrédulo. Percebem em que lugar ou consequências nós vamos chegar se nós não entendermos como funciona corretamente a aliança? Mas quando nós compreendemos o que Deus nos mandou fazer, então nós somos chamados a orar pelos outros, a orar por todos. Nós somos desafiados a compreender que os nossos filhos, eles têm este selo e por isso a oportunidade de crescerem ouvindo o Evangelho. São pecadores e precisam de Jesus assim como nós. Nós somos ensinados que a nossa fé, ela vem de Cristo, somente pela pregação do Evangelho de Cristo, e que os sacramentos não têm poder de criar fé nenhuma, mas só de fortalecer. Quarto lugar, o número dos sacramentos é apenas 2. Então, vou deixar isso aqui definido e finalizando para a gente continuar depois na próxima aula, no próximo estudo, que Cristo, e nós vamos ver na próxima aula, só estabeleceu 2 sacramentos. Então, confirmação ou crisma, ordenação ou ordens sacras, penitência, extrema-unção, casamento, todos eles considerados pela Igreja Católica sacramentos, não foram considerados por Cristo sacramentos. Sacramentos, ou as marcas ou selos estabelecidos pelo Senhor. No passado, circuncisão e a Páscoa, que uma lembrança daquilo que o Senhor fez libertando o seu povo. Na nova aliança, batismo e ceia do Senhor. Mas nós vamos deixar para a próxima quarta-feira a continuação do nosso estudo. Vamos orar agora, agradecidos ao Senhor pela oportunidade de conhecermos mais a palavra de Cristo. Senhor, te agradecemos e te louvamos pelo momento em que mais uma vez somos ensinados a respeito de uma doutrina bíblica e que fala dos selos ou sinais que o Senhor estabeleceu desde os tempos antigos para que visivelmente pudéssemos lembrar, ver a graça invisível que o Teu Espírito operou e opera ainda hoje nos corações. No passado, a circuncisão foi o sinal que fez Abraão e os seus descendentes lembrarem do coração novo que o Senhor lhes prometeu e concedeu. Na nova aliança, o batismo, então, nos faz lembrar esta lavagem e purificação que o Senhor faz conosco, nos inserindo no pacto, nos considerando santos, e não somente nós, mas os nossos filhos, quando os separa para si, para que eles possam ouvir e crescer conhecendo a Cristo, o seu Evangelho maravilhoso, transformador. Nós olhamos para o passado e encontramos na celebração da Páscoa um sinal da futura Eucaristia. A Páscoa lembraria ao teu povo aquela passagem onde o sangue marcado em cada porta fazia com que o anjo vingador passasse por cima, ou seja, fizesse expiação ou cobertura, e não punisse ou julgasse, mas livrasse aquela família que confiou, que creu no sangue. Na nova aliança, então, nós olhamos como tudo isso, ó Senhor, se cumpre perfeitamente na obra maravilhosa de Cristo, o seu sacrifício, o seu sangue derramado na cruz do Calvário por nós, a sua obediência perfeita, e tudo isso então visível e simbolicamente lembrado a nós através do sacramento da Santa Ceia, pão e vinho. Quando tomamos pela fé estes sinais, ó Senhor, somos fortalecidos. Nada estes sacramentos têm a acrescentar no que diz respeito à nossa salvação, que é pela graça mediante a fé em Cristo. Mas como, ó Senhor, nós somos confortados e encorajados e fortalecidos quando lembramos destes sinais ou selos que o Senhor deixou para nós,
e que o Senhor deixou para a nossa descendência. Obrigado, Senhor Deus, porque quando nos aproximamos de Ti e fazemos o autoexame e nos aproximamos da mesa, nós olhamos para o que o Senhor fez por nós, pela justificação pela fé operada em nosso coração, e não por aquilo que somos, não pela nossa própria estrutura, porque nós somos terríveis pecadores. Nós te agradecemos por tua graça maravilhosa, e porque quando estudamos sobre este assunto, nós lembramos mais uma vez de como tu ages e operas a tua maravilhosa graça, a sua maravilhosa graça, e como nós somos inteiramente dependentes de ti. Oramos assim agradecidos por tudo e te louvamos e pedimos que continues, ó Senhor, a nos abençoar no conhecimento da palavra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora, irmãos.